Vontade de usar drogas é normal? É anormal? Pode? Não pode? Acontece? Não acontece? Tem como impedir que isso aconteça? Fica aqui comigo que hoje esse vai ser o nosso tema. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que não existe nenhum mecanismo que a gente possa aplicar dentro do processo de recuperação para que o indivíduo não sinta vontade de usar. Esse é o primeiro ponto complexo que a gente precisa lidar na dependência química, e é o que eu falo muito para os pacientes que fazem acompanhamento comigo, de pós-internação, né? Eu tenho como te ensinar a não sentir vontade de usar drogas? Não existe isso. Você vai sentir vontade de usar drogas. A primeira postura que você tem que ter é entender a normalidade disso. Tá tudo bem, é normal sentir vontade. E eu vejo que pessoas armam cavalos de batalha muitas vezes para falar que, pô, e aí, o que você vai fazer, cara? E não sei o quê. Não, não. A questão não é sentir vontade de usar drogas. A questão é o que te faz sentir vontade de usar drogas, né? O que acontece, o que antecede o seu desejo de usar droga? É um sentimento, é uma frustração, é a raiva, é o medo, a ansiedade, a solidão, ou a euforia, ou porque ganhou uma grande quantidade de dinheiro, arrumou um emprego bom, uma comemoração, um estado eufórico. A questão é que você vai sentir vontade de usar drogas sempre. Eu falo isso como alguém que está em recuperação há 20 anos limpo e sinto vontade de usar drogas. Muitas vezes eu gostaria de poder me drogar, eu gostaria de poder tomar uma cerveja e fumar um baseado, mas eu não posso, porque não cabe na vida que eu desenvolvi. Por isso que eu sempre falo, qual é a vida que você quer viver? Tá? Essa é a primeira concepção que você tem que criar. Eu tenho uma vida que eu quero viver, eu tenho um modelo de vida que eu quero. E dentro desse modelo de vida que eu quero, não tem espaço para drogas. Então aí a gente já tem um ponto ao nosso favor. Então eu posso sentir vontade? Pode. Claro que você pode. E você vai sentir vontade. Qualquer profissional que fala para você que vai te ensinar mecanismos, 7 passos, 5 passos, 12 passos para não sentir vontade de usar, isso é mentira, charlatanismo e desonestidade, porque a vontade sempre vai vir, a saudade da droga sempre virá. E como eu falei no princípio do vídeo, tá tudo bem. A questão é você entender que esse comportamento ele não vai te levar onde você quer ir, ele vai te levar para onde você não quer ir. Tá? Existe remédio para a vontade de usar droga? Não, não existe remédio para a vontade de usar droga. Tá? O que existe é é o desenvolvimento, principalmente em psicoterapia, para o desenvolvimento do repertório de enfrentamento de situações de risco, situações de alto risco, de emoções, o gerenciamento emocional, você compreender o que você está sentindo, você entender os seus sentimentos e as suas emoções como, como questões normais. Não tem nada de errado em você sentir ansiedade, depressão, tristeza, solidão, né? Você precisa buscar terapia para gerenciar estados emocionais que você não consegue fazer sozinho. Por isso que os terapeutas estão aí, para te ajudar exatamente nesses pontos. Agora, entender que depois de 1 ano, depois de 5 anos, depois de 20 anos, 30 anos, a vontade de usar drogas vai embora, é mentira. É a mesma coisa falar que a saudade de um ente querido seu que faleceu vai acabar. Não vai, você aprende a conviver com a saudade. A droga é a mesma coisa. Você aprende a conviver sem ela. Você aprende a viver sem a droga. Você entende que as drogas não precisam mais fazer parte da sua vida.
E isso acontece conforme você vai vivendo, você vai existindo, você vai superando, você vai relevando, você vai compreendendo seus estados emocionais, você vai aproveitando momentos da sua vida em sobriedade, você reaprende a curtir uma viagem sem drogas e sem álcool, você reaprende as atividades que você outrora curtia com a droga, você aprende a curtir sem a droga, até que você vai compreendendo que drogas não precisam estar em cena para que você tenha prazer na vida. Você começa a compreender que drogas tiveram o espaço delas já na sua vida, você já sofreu o suficiente, você já curtiu o suficiente, que agora não rola mais, não conjumina mais, não tem mais sentido você usar a substância, não tem mais por que você se drogar. Você vai encontrar outras fontes de prazer. E é o que eu costumo falar nas minhas palestras. Eu falo, olha, você tem que buscar prazer responsável, que são exatamente os prazeres cotidianos. Trabalhar, estudar, ler, orar, assistir um filme, dormir, dar uma volta de carro, ir num parque de diversão, correr num parque, passear com o cachorro. E você começa a entender que esses prazeres eles são suficientes para você. Agora, quando a gente ouve ideias de pessoas que querem ajudar, que são pessoas bem intencionadas, que falam que, o que você vai fazer? E aí, tá, assim, estou com vontade de usar droga, o que eu vou fazer? Tá, estou morrendo de vontade de usar, e agora? Vou ligar para o terapeuta, olha, vamos agendar tem como agendar uma sessão? Vou tomar um remédio que o meu psiquiatra me prescreveu. Ah, mas você falou que não tem remédio para vontade. Não, não tem. Mas existem medicações que vão diminuir a sua ansiedade, né? Vão diminuir a sua agitação e você vai, talvez, desviar o foco. As medicações são importantes nesse contexto. Não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Desenvolvimento de repertório. E isso que você vai fazer. Os meus pacientes, os meus clientes que fazem acompanhamento comigo, tanto os de pós-internação, quanto os pacientes que eu estou acompanhando ambulatorial, eu falo, normal, tá tudo bem você sentir vontade. Não se culpe e nem se chicoteie por causa disso. Aonde você quer chegar cabe droga? Esse caminho que você está trilhando, dá para você chegar ao final desse caminho usando droga? E é essa consciência que você tem que ter. Tem que ter resistência, tem que saber que vontade não mata ninguém, passar vontade, ninguém morre de vontade. Isso é uma realidade, isso é um fato. E é relevar a vida, e é ir tocando o barco, cuidando da sua espiritualidade, né? Se preocupar com a direção e não com a velocidade, deixar que as etapas da sua sobriedade ocorram naturalmente e está tudo bem, e dessa forma você vai conseguir lograr êxito no seu desenvolvimento de sobriedade, até que vai chegar um momento que você vai ter a droga só como uma lembrança e aquilo não vai mais interferir em nada na sua vida. Então compreenda que sentir vontade de usar drogas é normal e a única coisa que você pode fazer é desenvolver um bom repertório de enfrentamento para que isso não se torne um problema maior na sua vida.